Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas hidráulicos. Na videoaula de hoje, nós vamos partir da ideia de uma máquina simples hidráulica, muito utilizada nas oficinas mecânicas, que é o macaco hidráulico, utilizando este princípio bastante básico, associar com os vários componentes e partes de um circuito hidráulico mais completo e transformar esse macaco hidráulico em uma plataforma de elevação. Mas o objetivo aqui é o de compreender como um circuito hidráulico funciona e integrá-lo com os componentes que normalmente estão presentes na maior parte desse circuito. Para isso, nós vamos utilizar o software FluidSim, muito embora o software não tenha todos os elementos que nós encontramos em uma unidade hidráulica, a maior parte deles vai estar presente ali, para que nós possamos fazer essa montagem e termos este aprendizado. Relembrando uma das videoaulas anteriores, em que foi abordado um dos princípios de funcionamento dos sistemas hidráulicos, que ele se baseia na amplificação de forças. Então, de um lado, nós teríamos uma força pequena, que gera um deslocamento de fluido, um deslocamento grande de fluido. Esse fluido, então, ele é transmitido normalmente a uma velocidade baixa, então podemos aproximar uma pressão constante. E essa pressão constante vezes uma área maior, que nós estamos chamando de área 2, ela amplifica essa força e gera uma força muito maior do que a força F1 que foi aplicada. Então, nesse macaco hidráulico, ou seja, nessa representação esquemática que está sendo apresentada, nós temos uma força pequena F1 que tem capacidade de mover cargas grandes representada por uma força grande F2. E esse ganho se dá pela relação entre as áreas A2 e A1. Nesse próximo slide, nós observamos, então, os principais dois elementos, que já estavam mostrados na figura anterior, que seria o nosso pistão, responsável pelo bombeamento do fluido hidráulico, e o segundo pistão, que representa o atuador, responsável pela elevação da carga. Então, nós vemos que existe uma diferença entre as duas áreas, o que caracteriza a capacidade de amplificação de forças, que o acionamento do pistão de menor área, ele é feito manualmente através de uma força F1 e que o óleo, então, é enviado para o pistão maior de força F2. Então, nesse primeiro slide, a alavanca de acionamento está realizando um movimento de descida, ou seja, o óleo está sendo enviado para o pistão maior. Na sequência, quando a alavanca ela é puxada para cima para ver novamente o preenchimento do fluido, nós vamos observar o quê? Que o fluido que estava no pistão maior ele tende a voltar. O que já mostra que somente uma fonte de vazão e o elemento de atuação, eles não são suficientes para compor uma máquina hidráulica. Mostrando, então, que é necessário os elementos de controle, que são as chamadas válvulas, para realizar os demais controles intermediários que normalmente estão associados com a vazão e pressão do fluido hidráulico. Então, nesse outro slide, foram acrescentados os elementos de controle representados por duas válvulas de retenção. Relembrando que uma válvula de retenção ela tem a característica de permitir o escoamento em um sentido e bloquear no sentido contrário. E aqui nessa figura já são identificadas, então, diferentes elementos
que fazem parte desse nosso macaco hidráulico ou dessa plataforma de elevação. Então, nós temos o acionamento, que ele é por alavanca manual, ligado ao pistão de menor área, que representa o nosso sistema de bombeamento, que manda o fluido através de um pistão maior, que nesse caso é um cilindro de simples ação. Como ocorre o retorno desse cilindro de simples ação? Através da força da carga, a qual a própria gravidade empurra essa carga para baixo. Também foram incluídos aqui um reservatório para esse macaco hidráulico e, como foi mencionado, as válvulas que vão permitir a passagem do fluido em apenas um sentido. Então, a válvula de baixo, essa que eu estou mostrando com o mouse, ela permite que o óleo passe da bomba para o pistão, mas ela bloqueia no sentido contrário. Da mesma forma, a válvula de retenção colocada na saída do reservatório, ela permite que o óleo saia do reservatório, mas não permite a entrada do óleo no reservatório. Vamos ver como vai funcionar esse nosso mecanismo. Então, quando a alavanca empurrada para baixo no sentido de bombeamento, o fluido então é enviado para o pistão maior. Esse fluido não pode entrar no reservatório, ele é forçado então para o pistão 2, o pistão de área maior. Quando a alavanca é deslocada no sentido para cima, ocorre o preenchimento da bomba, ou seja, do pistão menor, através do óleo hidráulico que está sendo succionado do reservatório. E a válvula impede, então, a descida do veículo. Por quê? Porque ela permite o escoamento somente no sentido de entrada do pistão. Então, esse óleo, uma vez que ele entra, ele não consegue mais sair desse pistão. E nesse movimento subsequente de alternado de subida e descida da alavanca, vai ocorrer então o processo de bombeamento. Então, a cada vez que a alavanca desce, o óleo enche o pistão maior, promovendo a subida da carga, e cada vez que a alavanca sobe, então o óleo novamente preenchido, como sendo um óleo de sucção, através do reservatório auxiliar instalado nesse dispositivo. E esse processo vai se repetir indefinidamente até que o cilindro chegue na sua condição de fim de curso. Ou seja, normalmente existe um limite através de uma barreira mecânica que é chamado de batente, e esse batente, então, ele impede que o cilindro suba mais. Então, aqui está sendo representado esse instante. Ou seja, o cilindro, a carga já subiu ao máximo e mesmo que a alavanca continue sendo acionada, o cilindro não sobe mais. Se nós observarmos também, a válvula de retenção não permite que esse óleo vá para o reservatório já está num nível mais baixo, ou seja, ele já esvaziou de todas as vezes que o fluido que está nele contido foi usado para enchimento do pistão que realiza o bombeamento. Daí vem o questionamento. Bom, uma vez que o óleo somente entra no cilindro da plataforma, como é que essa carga vai descer? Ou seja, como ocorre a descida do veículo que representa a carga. Então, mais uma vez, nós vamos chegar numa conclusão, que o nosso circuito ainda não está completo. Então, vamos incluir mais um elemento que nós vamos chamar aqui de válvula de descarga. Uma válvula que está fechada, ou seja, uma válvula normalmente fechada, que vai interligar, então, esse pistão responsável pela elevação da carga com o reservatório auxiliar. No sentido de que, quando a válvula for aberta, o próprio peso da carga vai fazer o óleo retornar, enchendo novamente o reservatório auxiliar. Então, dessa forma, nós teríamos um circuito hidráulico mais completo, mostrando então uma válvula que está bloqueando ou permitindo a passagem do óleo hidráulico, ou seja, uma válvula direcional, duas válvulas de retenção que são responsáveis então
pelo direcionamento e pelo bloqueio desse fluido, a nossa unidade de fornecimento de vazão, que é a nossa bomba representada pelo pistão, que é acionada manualmente, e o nosso também atuador linear, que é o cilindro de simples ação. Então, nesse caso, nós temos uma máquina completa, bastante simples, mas que já representa os vários elementos normalmente presentes em um circuito hidráulico mais básico. De modo geral, a nossa força mecânica ou a nossa potência mecânica ela é manual, é gerada aí pela alavanca. Essa alavanca, então, ela é responsável pelo bombeamento, do óleo, e essa bomba, ela então transforma a energia mecânica em energia hidráulica. E num circuito mais, vamos dizer assim, real, nós vamos então substituir. O acionamento não vai ser feito manualmente. Então, ele é substituído então por um motor elétrico, cuja energia eletromagnética é transformada em energia mecânica, por sua vez, é transformada em energia hidráulica. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos migrar para o nosso software de simulação e vamos construir um circuito equivalente, porém, já com características de um circuito hidráulico, de modo a obter uma plataforma de elevação que tem uma função semelhante à de um macaco hidráulico. Então, a nossa fonte de energia é a nossa bomba hidráulica. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da tela. É a nossa bomba hidráulica que está sendo acionada por um motor elétrico. Na parte de baixo da bomba temos o reservatório e temos uma válvula de alívio que regula a pressão desse circuito. Vamos incluir os outros elementos, pelo menos os elementos iniciais nesse circuito. Nós verificamos que a elevação da carga é feita mediante a ação de um cilindro de simples ação, que é o nosso atuador. Vamos girá-lo e vamos parametrizar alguns dados. Então, aqui na parte inicial de configuração, não vamos colocar nada. Em segundo, temos os parâmetros. Esse cilindro vem pré-configurado com um curso de 200 milímetros. Como é uma plataforma de elevação, nós vamos colocar que esse cilindro tem um curso de 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, e que ele está montado em uma posição vertical, ou seja, 90 graus. Também por ser um cilindro de diâmetro bastante pequeno, nós vamos colocar uma carga não grande, uma carga de 250 kg. Nós precisaremos fazer alguns cálculos se nós quiséssemos simular uma carga de um automóvel, mas o circuito ele não iria ser alterado, né? A única coisa que mudaria seria o tamanho do cilindro, o tamanho de bomba. Mas para o nosso objetivo da aula, que é a demonstração da construção de uma plataforma de elevação, a nível lógico, a nível funcional, nosso circuito vai ficar equivalente. Vamos lá. Então, mudamos as dimensões do cilindro e colocamos uma carga de 250 kg acopladas à haste de um cilindro vertical. E outros elementos nós vamos incluir? Então, nós vamos incluir os elementos que correspondem às válvulas de retenção. Porém, ao invés de usarmos válvulas de retenção, nós vamos usar válvulas direcionais, nesse caso, válvulas de 2 vias e 2 posições. Uma vez que a válvula de retenção ela tem uma entrada e uma saída, nossa válvula de retenção também tem uma entrada e uma saída. O acionamento vai ser mediante uma alavanca. Porém, essa válvula ela permite apenas que o óleo passe da bomba para o cilindro. Como é que esse cilindro vai descer? Então, nós incluímos uma segunda válvula
nós podemos rotacioná-la em 270 graus, com o objetivo de permitir que o óleo retorne para o reservatório. Então, aqui ao lado está mostrado um texto com as etapas de construção desse circuito hidráulico. Então, sem nos preocuparmos muito, estou colocando aqui um bloqueio numa das saídas do reservatório, usando o reservatório auxiliar, somente com o objetivo de facilitar o layout e a distribuição dos componentes. Se eu clicar aqui na unidade de potência, vou verificar que a minha válvula de alívio está pré-configurada em 60 bar. Não sei se essa pressão está boa ou não. Vou colocar uma pressão bem alta com o objetivo de garantir que essa pressão seja suficiente para elevar a carga. Se ela for muito baixa, o cilindro não vai nem se mover. E vou colocar uma vazão de 10 litros por minuto, com o objetivo também de facilitar o nosso entendimento, uma vez que nós vamos conseguir, se incluirmos medidores de vazão, saber quanto de vazão está indo efetivamente para o cilindro. Então, temos aqui um circuito já bastante básico, mas que já pode representar nossa plataforma de elevação. Então, a primeira válvula, uma válvula de 2 vias e 2 posições, com acionamento por alavanca e retorno por mola, ela fez com que o cilindro elevasse a carga de 250 kg. Né? A velocidade nem foi muito alta, considerando então que o curso do cilindro é bem maior do que um cilindro curto, um cilindro de 1 metro de comprimento, então por isso que ele demora mais. E muitas vezes também a pressão ajustada pode não estar muito acima da pressão requerida para elevar a carga. Como que a carga desce? Como é um cilindro de simples ação, nós configuramos nele um ângulo de rotação de 90 graus, então ele entende que ele está numa posição vertical. E por estar numa posição vertical, quando nós acionamos a segunda válvula e ligamos essa câmara da base do cilindro ao reservatório, isso cria um diferencial de pressão e a própria carga, ou o próprio peso, faz com que o cilindro desça pela ação da gravidade. Se nós ligarmos ou acionarmos a primeira válvula, o que acontece? O óleo sempre vai para o caminho mais fácil. Então, em vez de ele fazer o cilindro subir, ele recircula novamente para o reservatório. Nós observamos então que a pressão na saída da bomba está em 19,69 bar, que equivale à perda de carga gerada no circuito, o que é bastante alto, considerando que o óleo está somente voltando para o reservatório. Como é que eu faço o cilindro voltar a subir? Bloqueio a segunda válvula, aqui permite a ligação com o reservatório e o cilindro sobe. Quando se quer que ele desça, nós podemos então fazer a interligação, que vai causar o quê? Um diferencial de pressão novamente, permitindo a ligação dessa linha da alimentação do cilindro com o reservatório e a pressão cai. Mas eu não consigo enxergar isso. Então, já vemos a necessidade de incluir um manômetro para indicar qual é a pressão na linha de alimentação do circuito hidráulico. Então, vamos pelo princípio de Pascal. Quando o cilindro chega na posição de fim de curso, o fluido se torna estático e as pressões se igualam em todos os pontos. Então, observamos aqui o que acontece. Então, cada válvula está gerando aproximadamente uma perda de carga de 10 bar. Então, vemos que a pressão aqui na saída na entrada do cilindro está em 9,84 bar. Pois então, será que o nosso circuito está pronto? Ele já funciona, nós conseguimos elevar e descer a carga sem maiores problemas, interligando a nossa fonte, que é a nossa unidade de potência, com o atuador linear, que é o nosso cilindro de simples ação. Seguindo o nosso roteiro de construção do circuito hidráulico, a primeira etapa qual é? Construção inicial do conjunto, atuador bomba e elementos de controle. Então, nossa primeira etapa está concluída. Qual a segunda etapa? O ajuste de pressão. Que pressão será que eu vou precisar para elevar esse cilindro hidráulico? Nós vimos que foi ajustado aqui de forma
um chute, né, em 150 bar e essa pressão foi suficiente. Mas se essa pressão fosse inferior a 150 bar, então nós precisaríamos fazer o cálculo dessa carga da área do cilindro e então calcular a pressão de trabalho. Outra forma de fazermos isso, nós já vimos em vídeos aulas anteriores, é fazendo essa carga descer lentamente através de uma válvula reguladora de vazão. Então nós estaremos atendendo os itens 2 e 3 simultaneamente, em função da presença de uma válvula reguladora de vazão, esse cilindro estaria descendo de forma lenta, e essa descida lenta já estaria indicando qual é a pressão necessária de equilíbrio entre a carga e o fluido hidráulico. Vamos incluir uma válvula, então, lá na área de válvulas de controle de vazão. Nós podemos incluir uma válvula por aqui. Para observar qual é essa pressão. Mas independente de fazer a regulagem por cálculo ou fazer uma regulagem de pressão de forma experimental, a reguladora de vazão também faz parte desse circuito. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma carga, normalmente uma carga grande, quando se fala em plataformas de elevação. Que nesse nosso caso o foco seria para a elevação de veículos que vão pesar aí acima de 1 tonelada. Então, para evitar que essa carga desça muito rápida e seja danificada, e mesmo venha gerar algum risco para o operador da máquina, para as pessoas que trabalham na oficina, então é necessário que ela desça de forma gradual. Para isso, nós vamos colocar uma válvula reguladora de vazão com uma abertura pequena, em torno aí de 10%. Isso vai fazer o cilindro já descer lentamente, vai atender ao nosso critério de projeto, que é a regulagem de vazão e segurança da carga e da plataforma, e também pode nos ajudar a fazer o ajuste da pressão hidráulica. Então, vamos fazer as devidas observações. Então, o cilindro sobe com uma velocidade mais baixa, porque a carga ela já impõe essa restrição ao escoamento, fazendo com que essa carga não suba uma velocidade tão alta. Está descendo com uma velocidade aqui alta. Por quê? Porque a válvula está colocada no lugar errado, né? Vamos fazer a correção. Como essa válvula vai ser usada basicamente quando a carga está descendo, então tem que ser colocada antes da válvula que está realizando a descarga do fluido. Então, novamente, o cilindro sobe e na descida, agora sim, ele já desce com uma velocidade bem menor. Como foi muito rápido a descida, rápido não foi, mas não foi tão fácil de observar quando a pressão estabiliza. Então, nós observamos agora que o cilindro desce lentamente, que aproximadamente a uma pressão de 122 bar, que o manômetro estabiliza a leitura, sendo essa aproximadamente a pressão que pode ser ajustada na válvula de alívio para uma condição de equilíbrio estático. Como a pressão precisa estar acima de 122, para que o cilindro suba, nós podemos então vir aqui na nossa unidade de potência e regular a pressão então de 130 bar, um pouquinho acima, para que a velocidade não seja tão baixa. Então vamos lá, a pressão a pressão da válvula de alívio foi ajustada em 130 bar e já observamos então que essa pressão ela é suficiente. Voltamos à abertura da válvula reguladora de vazão de 10%, para que essa carga não desça tão lentamente, senão também demoraria demais o tempo de operação da plataforma. Então aqui o nosso circuito já está trabalhando de forma adequada,
nós atendemos os itens 2 e 3 de requisitos de projeto, que é a regulagem da pressão de trabalho em 130 bar, e fizemos uma regulagem de vazão para descida da carga. Agora podemos incluir outros elementos, como nós estamos fazendo uma análise de circuitos hidráulicos, então outros elementos estão presentes nesse tipo de circuito e nós vamos incluí-los aqui. Então, quando nós vamos construir um circuito hidráulico, alguns elementos estão sempre presentes. Nós vamos incluir, então, um filtro. Onde vai estar localizado esse filtro? O filtro vai estar localizado na linha de retorno. Por quê? Porque na linha de retorno, um filtro ele é mais barato que um filtro da linha de pressão e ele filtra melhor que um filtro na linha de sucção, o qual normalmente possui uma malha de filtragem não tão eficiente quanto um filtro na linha de retorno. Além disso, nós não temos nenhum elemento de alto custo, não temos uma bomba muito cara, nem uma válvula muito cara. Então, não é necessário proteger nenhum elemento específico e, por essa razão, um filtro na linha de retorno ele atende a nossos requisitos. O que mais que nós vamos incluir? Nós vamos incluir mangueiras, ou seja, mangueiras flexíveis. Por qual motivo? Normalmente se quer reduzir as vibrações mecânicas da unidade de potência para os demais elementos. Lembrando que na unidade de potência nós temos um motor elétrico que faz a bomba girar. E o movimento rotacional ele pode induzir a vibrações. Então, para minimizar essas vibrações, nós incluímos, então, antes do circuito hidráulico, uma mangueira, tanto na linha de retorno quanto na linha de pressão. Dois elementos, então, presentes. Que outro elemento é necessário? Um filtro. Então, esse filtro também vai estar localizado antes do fluido voltar para o reservatório. E lembrando que quando nós instalamos um filtro, nós protegemos a linha contra uma possível saturação desse filtro. Então, nós vamos incluir uma válvula de retenção, que ela tem uma pré-carga de abertura que nós vamos regular. A regulagem está aqui em 1 bar, nós vamos colocar essa regulagem em 1.5. Ou seja, se esse filtro saturar essa válvula, impede que a pressão na linha de retorno aumente acima de 1,5 bar. Que outros elementos nós precisamos? Então, nós temos que considerar que esse óleo pode aquecer demais e, para isso, nós vamos incluir um resfriador. Observem que a posição do resfriador ela é antes do filtro. Por quê? Porque se o resfriador ou o trocador de calor emitir algum tipo de sujeira, ela já vai ser filtrada antes de retornar para o reservatório. Então, nós colocamos um resfriador. É obrigado a colocar resfriador? Não, não é. Se o tamanho do reservatório for suficientemente grande a ponto de permitir o resfriamento do óleo, a desaeração, ou seja, a separação do ar que está presente no fluido, e também a separação de impurezas e sedimentos, de modo que haja um tempo para esses sedimentos se depositarem no fundo do reservatório, então não é necessário instalar um sistema de resfriamento forçado. Mas nós estamos considerando que, nesse caso, o reservatório não está dando conta. E vamos incluir ainda um aquecedor de óleo. Por qual razão? Vamos imaginar que a instalação hidráulica está sendo construída numa cidade fria, como é aqui em Caxias do Sul. E no inverno, esse óleo pode, durante a partida da unidade hidráulica, esse fluido pode estar a temperaturas próximas a 0 graus Celsius. E uma temperatura ideal para funcionamento do fluido hidráulico, a fim de adequar a viscosidade do fluido, é de que essa temperatura fique
em torno de 30 graus ou acima disso. Então, para isso, nós vamos incluir as duas condições. Vamos incluir que o sistema ele pode resfriar o óleo ou ele pode aquecer o óleo de acordo com as condições desse fluido. Então, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos selecionar qual dos dois tipos de elementos estão sendo utilizados? Como nós temos duas condições totalmente distintas. Óleo muito frio precisa ser aquecido. Óleo muito quente precisa ser resfriado. Ou uma ou outra. Nunca vai existir as duas ao mesmo tempo. Então, nós vamos incluir uma válvula que vai nos permitir selecionar entre uma ou outra condição. Então, uma válvula de 4 vias, ela tem duas saídas, que são as saídas A e B. E as saídas A e B, então, elas vão ser as responsáveis por selecionar qual caminho o fluido vai seguir. Então, quando o fluido estiver voltando, nós vamos interligar aqui a entrada da válvula, que é a entrada P, e uma saída aqui vai ser a A e outra saída vai ser a B. E cada uma delas, portanto, vai ser selecionada pela válvula direcional. Como nós não estamos falando de um sistema automatizado, vamos fazer todo o acionamento manual, vou colocar uma alavanca também, retorno por mola, para que essa seleção seja feita de forma manual pelo operador. O que eu vou fazer com a via de retorno T? Nesse caso, ela não vai ser utilizada, então nós vamos bloquear. Clico 2 vezes sobre a conexão T. Se abre a janela de configuração, eu vou lá e coloco lá um fechamento. Clico nesse item aqui. Dependendo da versão que vocês estão usando, em inglês ou espanhol, ele vai ter lá um termo. Então, aqui nós já vamos observar o seguinte: o fluido que está retornando para o reservatório ele vai passar pela válvula direcional. E a válvula direcional que vai selecionar um dos caminhos. Ou o fluido vai resfriar, que é a situação mais comum, ou numa situação de clima muito frio, nós podemos ainda aquecer. E esses dois elementos aqui, quando o fluido sai de um deles ou de um de outro, ele vai passar então por onde? Pelo filtro. Então, o que mais que nós precisamos? Nós precisamos proteger a linha. Se um deles for obstruído por algum motivo, o que nós precisamos? Precisamos incluir então também uma válvula de retenção, assim como foi feito no filtro. Então, se houver obstrução de cada um deles, a válvula de retenção ela vai abrir. Nesse caso aqui, a recomendação é que uma válvula de retenção ela seja configurada em torno de 4, 4,5 bar. Para esses casos aqui de obstrução de filtro não, para obstrução de resfriador aquecedor. Então, eu coloquei ela para abrir em 4,5 bar. Pode-se colocar valores menores? Pode sim. Então, como que eu posso fazer? Eu poderia colocar uma válvula para cada elemento, mas como nós queremos otimizar o nosso sistema e tornar ele um pouco mais inteligente, nós vamos colocar uma válvula OU. E a válvula OU, então, ela vai selecionar a linha que está sendo de fato trabalhada. Então, ela vai estar ligada nas duas linhas. De modo que, se alguma dessas linhas for obstruída, qualquer uma delas, a válvula OU vai permitir então que o fluido possa escoar através da válvula de retenção, que serve nesse caso como nosso elemento de proteção. Vamos agora finalizar o nosso circuito. Vou dar uma melhoradinha aqui no layout. E podemos testá-lo. Então, num primeiro momento, o cilindro estaria subindo e na condição de descida, o óleo então estaria retornando, passando então aqui. Se nós mantivermos aqui a válvula da saída da bomba ligada, nós vamos observar o seguinte, que o fluido está passando direto da bomba e como a segunda válvula também está aberta, nós temos o quê? Uma recirculação do fluido. Uma condição de partida da plataforma de elevação, seria necessário fazer isso. Ou seja, o óleo estaria saindo da bomba, estaria aquecendo. Vamos ligar a
condição de aquecimento. Acionou a alavanca da válvula direcional de 4 vias. O óleo, então, ele é enviado para aquecimento, volta para... passa pelo filtro, volta para o reservatório e fecha o circuito. Ele fica recirculando. Numa condição em que o óleo não está frio, se quer apenas que haja o resfriamento, então a alavanca é acionada e o óleo que está retornando, então ele é resfriado pelo pelo trocador de calor que realiza esse resfriamento. Caso esse elemento venha a ficar obstruído por algum motivo, o que acontece? Então o óleo vai ser enviado através dessa válvula ou da válvula ou então vai abrir a válvula de retenção que protege a linha contra um excesso de pressão e também o fluido retorna para o reservatório. Então, além disso, foi incluído o que mais? Foram incluídos elementos aqui, as mangueiras, né, que vão ter o objetivo de minimizar as vibrações mecânicas procedentes da unidade de potência. E, feito isso, nós atendemos então ao item 4, que é o item que menciona a inclusão de outros elementos, como filtro, trocador de calor e vários elementos que estão aqui. Então, significa que o trabalho está pronto, nós poderíamos analisar questões de perda de carga e termos que configurar ou selecionar componentes adequados para a vazão da bomba. Então, uma bomba com vazão maior exige componentes também maiores, de modo a gerar menor perda de carga. Se o componente gerar muita perda de carga, isso também significa que a eficiência do circuito vai ser muito baixa e vai ser gerado um aquecimento muito grande desse óleo hidráulico. Pois então, nosso circuito ainda não finalizou, porque temos agora o item 5, seleção da válvula de comando. Observe que eu coloquei duas válvulas direcionais de 2 vias e 2 posições, uma para promover a elevação da carga e outra para promover a descida da carga. Isso está correto? Está correto, mas não é a prática mais comum. Por quê? Porque esse caminho foi adotado com o objetivo de fazer uma comparação com o macaco hidráulico que utilizava as válvulas de retenção. Nós podemos substituir 2 válvulas por apenas uma. Então, ao invés de usarmos essas duas, nós podemos deletá-las e colocar apenas uma válvula de 3 vias e 2 posições, que ela vai fazer a mesma coisa, porém com a vantagem de economizar um componente e tornar o meu circuito mais otimizado. Então, no nosso acionamento, nós podemos manter o projeto original, ou seja, acionamento manual por alavanca. Nós vamos ligar a linha de retorno, como nós tínhamos feito antes, na entrada da válvula direcional de 4 vias. Aqui eu tenho que fazer a ligação da válvula reguladora de vazão para evitar uma descida muito rápida da carga e podemos novamente fazer a simulação. Vamos observar que o circuito ficou mais agradável de aparência, diminuiu uma válvula. Então, quando a válvula está na posição da esquerda, o cilindro sobe. Quando ela está na posição da direita, liga-se a entrada do cilindro com o reservatório, que despressuriza essa linha A e faz com que o cilindro desça pela força da gravidade com velocidade regulada pela válvula reguladora de vazão. A válvula de 4 vias faz a seleção do caminho por onde esse óleo deve passar. Ele passa novamente pelo filtro, volta para o reservatório e no reservatório novamente ele vai ser succionado pela bomba. Então aqui nós temos um circuito mais otimizado, utilizando apenas uma válvula de 3 vias e que atende a nossa plataforma de elevação com cilindro de simples ação e retorno pela gravidade. O que está faltando? Está faltando o último item, que é a redução do consumo de energia, a fim de tornar o nosso sistema mais eficiente ou desperdiçar menos energia nos períodos de
inatividade, quando o atuador está parado. Se nós observarmos, nós vimos o seguinte, que a válvula de alívio precisou ser regulada em 130 bar, sendo essa a pressão necessária para conseguir fazer o cilindro elevar a carga. Mas isso implica também que quando essa válvula aqui está fechada, ou quando o cilindro chega na posição de fim de curso, vamos observar aqui, todo o circuito volta a uma pressão de 129 bar. E como a pressão chega nesse valor de 130, significa que a vazão da bomba ela precisa desviar pela válvula de alívio e fica recirculando entre bomba, válvula de alívio e reservatório, aquecendo de forma bastante intensa esse óleo e gastando um monte de energia durante esses períodos de parada. O que nós vamos fazer? Nós queremos diminuir esse consumo de energia durante esses períodos em que o atuador não está trabalhando. Como nós fazemos isso? Essa é uma das principais razões pelas quais na hidráulica se utilizam válvulas de 3 posições ao invés de válvulas de 2. Não se usa válvula de 2 posições? Usa-se também, mas é mais comum usar a válvula de 3. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir a nossa válvula de 3 vias e 2 posições por uma válvula de 3 vias e 3 posições. E nós temos aqui alguns itens, né, que podemos observar. Ó. Nessa janela de configuração da válvula direcional, tem algumas opções. E eu vou colocar 2 delas para vocês observarem a diferença. Então, vou selecionar um centro fechado, que significa que a carga vai subir quando a válvula está na posição da direita, vai descer quando a válvula está na posição da esquerda. Porém, se a válvula assumir a posição central, o que acontece? O cilindro para. Então, isso é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque quando se trabalha com plataformas de elevação, muitas vezes não se quer trabalhar somente com 2 alturas, se quer trabalhar com várias alturas a fim de facilitar o trabalho do mecânico. E, por consequência, uma válvula de 3 posições permite isso, que o cilindro pare em qualquer posição. Só que isso atende um requisito de projeto. Qual é? A parada em qualquer posição, mas não atende o item 6, que é a redução do consumo de energia, porque nós observamos novamente que, devido ao bloqueio da via de pressão P, o que acontece? A pressão sobe ao seu valor máximo, a 130 bar, abre a válvula de alívio e o fluido fica recirculando e aquecendo um monte de óleo. Vamos para uma outra alternativa, então. Nós vimos que esse tipo de centro ele é muito bom, mas ele não atende todos os requisitos. Então, vamos para esse outro tipo de centro, que é chamado de centro aberto. Por que ele recebe esse nome? Porque ele liga todas as vias da válvula. A saída A está ligada com a saída P, que está ligada com a saída T, que é o retorno. E, por consequência, o que nós observamos aqui? Observamos que nós observamos que, como todas as vias estão interligadas e essas válvulas têm gerado uma perda de carga relativamente grande, de onde surge essa perda de carga grande? Pela válvula de reguladora de vazão, que está na linha de retorno, que aumenta essa pressão na linha de retorno, e também pela própria perda de carga da válvula direcional, a qual não foi ajustada para um valor menor. Nós não definimos uma perda de carga adequada. Então, nós temos algumas desvantagens. Por exemplo, quando a válvula está na posição da direita, ela desce. Quando está na posição da direita, ela sobe. Na posição da esquerda, ela sobe, assim como vimos antes. Mas ela não para numa posição intermediária, como nós tínhamos no caso anterior. Além disso, nós vimos, para esse caso, que nós não conseguimos reduzir o consumo de energia. Então, nós vamos fazer algumas mudanças no nosso circuito a fim de tentar atender a essa especificação. Primeira delas, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar a nossa válvula reguladora de vazão não mais na linha de retorno, com o objetivo dela não criar uma contrapressão que aumente a perda de carga. Então, nós mudamos o posicionamento dessa válvula.
Vamos ver se mudou alguma coisa. O que foi colocado? A válvula foi colocada antes da válvula direcional. Vamos ver aqui, ó. O cilindro sobe, o cilindro desce e numa posição central, o que nós vamos enxergar? Ó, observem que a pressão já caiu. Ó, ela tá gerando uma pressão de 52 bar de perda de carga, é um valor bem menor do que o valor que nós tínhamos antes. O cilindro já desce lentamente por causa da válvula reguladora de vazão. Já temos uma condição melhor, porém, novamente, o cilindro não para em posições intermediárias. Por qual razão? Porque na posição central, por ser um centro aberto, nessa posição ela está ligada com a linha de retorno, a qual é uma linha de baixa pressão e, por consequência, o cilindro desce pela força da gravidade. Então, mesmo que alguns aspectos tenham sido melhorados, essa válvula não atende na condição de manutenção de posições intermediárias, muito embora ela gere menos perda de carga. Então, no último item, o que nós vamos fazer? Vamos colocar um outro tipo de centro, que é esse centro chamado centro em tandem. E no centro em tandem, nós vamos ver o seguinte, que a saída A fica bloqueada e a linha de pressão fica ligada com a linha de retorno T. Vamos observar o que acontece. Quando a válvula não é acionada, vamos ver que o fluido não sobe na pressão máxima, ou seja, a válvula de alívio permanece fechada. Ou seja, o óleo passa pelo centro em tandem, retorna, passa pelo sistema de resfriamento, pelo filtro e volta para o reservatório, já com uma menor perda de carga. Quando a válvula está na posição da esquerda, o cilindro sobe. Quando está na posição da direita, o cilindro desce. E quando nós queremos que ele pare numa posição intermediária, a válvula assume sua posição central e o cilindro para e a pressão da bomba não sobe demais. Ou seja, essa válvula atende a todos os nossos requisitos. Além de parar numa posição intermediária, a válvula de alívio não chega a abrir. Por quê? Porque o centro em tandem permite a ligação da linha de pressão com a linha de retorno, fazendo com que o óleo não aqueça tanto e a perda de carga não seja tão alta. Mas se eu sou um conhecedor da área de hidráulica, eu vou dizer, poxa vida, mas 42 bar é uma perda de carga alta, bem alta. Por quê? Porque na pneumática nós trabalhamos com pressão de 6 bar. Aqui 42 bar está só com perda de carga. Daí qual que é o problema? O que está gerando essa alta perda de carga? Daí são os componentes. Eles não foram regulados. Essa bomba é uma bomba que estava com uma vazão inicial de 2,4 litros por minuto. E foi aumentada para 10 litros por minuto. Foi aumentada em 4 vezes. E os componentes não foram aumentados na mesma proporção. Isso fez com que se aumentasse a perda de carga demasiada. Se eu voltar para uma perda de carga de 2,4, vamos observar o quanto que gera de perda de carga. Olha só. A perda de carga foi para 2,54 bar, o que fica, então, bastante coerente com o que se esperaria em um circuito hidráulico em uma condição de não operação. Ou seja, o circuito está parado, está funcionando, aguardando para a movimentação feita pela máquina. Poderia se desligar o motor elétrico? Poderia, mas se for uma plataforma de elevação industrial de bastante uso, não fica se ligando e desligando toda hora. O que se faz é acionar a válvula direcional e usar um tipo de centro que gere uma menor perda de carga. Outra alternativa seria qual? Vir em cada um desses elementos, vou voltar a vazão de 10 litros por minuto, que é a vazão alta, né, para esses componentes, e fazer testes com manômetros. Normalmente existem tomadas de pressão nas instalações e eu poderia ver, quanto que está sendo a perda de carga em vários elementos. Observem, por exemplo, aqui nessa linha de retorno, há uma perda de carga de 11,69 bar entre o filtro e a mangueira. Ou seja, os dois aqui estão gerando muita perda de carga. O que eu posso vir fazer aqui? Na mangueira, clicar nela 2 vezes e colocar, a mangueira, para uma vazão de 10 litros por minuto, ela vai gerar uma perda de carga de somente 0,1 bar, que é mais adequado. Vamos dar uma aceitar e vamos fazer a leitura novamente. O que aconteceu aqui?
a mangueira estava sendo das grandes resistências, um dos gargalos da instalação. Eu diminui a perda de carga nela, ou seja, eu selecionei uma mangueira maior e a perda de carga diminuiu de forma brutal, né? Ela diminuiu de 11 para 0,19. Ou seja, significa que essa outra mangueira aqui também está gerando muita perda de carga. Eu preciso ir nela e lá colocar que ela vai gerar uma perda de carga para uma vazão de 10 litros por minuto de 0,1 bar no máximo. Dá um ok, dá um ok. Vamos ver aqui o que acontece. Então, a perda de carga também já diminuiu aqui na saída da bomba, mesmo com uma vazão ainda mais alta de 10 litros por minuto. Nós poderíamos fazer o mesmo teste em vários outros componentes e encontrar qual deles estaria sendo responsável por gerar perda de carga tão grande assim, otimizar o nosso circuito para ficar um circuito adequado, gerar menos consumo de energia durante esses períodos de inatividade. Então, com essa explicação, nós vimos então como construir um circuito hidráulico, vimos como colocar os vários elementos presentes no circuito e que esse circuito está sendo formado pelos vários componentes que foram necessários para esse circuito em particular. Então, nós colocamos aqui então uma unidade de potência com uma bomba de deslocamento fixo, uma válvula direcional com 3 posições, a qual bloqueia a saída A com o objetivo de permitir paradas intermediárias do atuador e um centro em tandem que permite a passagem do fluido de P para T com baixa perda de carga. Incluímos aqui um sistema de resfriamento e aquecimento de óleo com válvulas de proteção da linha de retorno, tanto para os sistemas de aquecimento e resfriamento quanto para o filtro. Colocamos uma válvula seletora, que é uma válvula direcional de 4 vias e 2 posições, para selecionar o caminho do fluido, uma reguladora de vazão com o objetivo de regular a velocidade de descida da carga e as mangueiras hidráulicas com o objetivo de minimizar as vibrações mecânicas. Assim, nós temos então uma plataforma de elevação hidráulica. O mais comum, o que é? Que essa plataforma seja eletrohidráulica. Muito dificilmente vamos encontrar máquinas puramente hidráulicas nos dias de hoje. Poderíamos colocar ainda um termostato, um pressostato, a fim de controlar a pressão e temperatura nesse circuito, porém só faz sentido se fosse um circuito eletrohidráulico, o qual não é o foco da aula de hoje. Na próxima aula, vamos continuar com mais alguns experimentos da área de hidráulica. Obrigado por sua atenção e até lá.